Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje, um caminhoneiro resolve levar o colega para buscar a noiva com medo de perder o dinheiro que ganhou na aposta. O que ele não sabia é que isso faria com que ele entrasse num mundo cheio de mistérios e de entidades sobrenaturais. Nós estamos falando sobre os aventureiros do bairro Proibido, você está nos Dois Faladores Vintage e eu preciso dizer que talvez eu fira seus sentimentos hoje. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui, esse na verdade já é o segundo da semana, e procura a gente nas redes sociais, todos os Dois Faladores, estamos lá no Faixa Pop com a coluna Fala Aí também, e vamos falar então sobre os aventureiros do bairro Proibido. Você que já é aqui do canal já sabe, mas se você é novo, fique sabendo que nos vídeos do Vintage nós temos o quê? Então, aqui a gente vai falar sem muitos problemas, até porque no Vintage são filmes mais antigos. Esse, por exemplo, é um filme de 1986, você pode assisti-lo lá no Star Plus. A gente já vai aproveitar e dizer, inclusive, que é uma produção do John Carpenter, de O Enigma de Outro Mundo, de Fuga de Nova York e de vários outros filmes. E na história você tem, então, como a gente resumiu no início, o Kurt Russell, que faz um caminhoneiro todo metido a esperto, que na verdade é metido a esperto, mas não é nada demais, que ganha uma aposta de um colega dele em Chinatown, e com medo desse cara não pagar o dinheiro que ele ganhou na aposta, ele acaba acompanhando o cara até o aeroporto para poder buscar a noiva dele, que está vindo da China. Enfim, lá a garota acaba sendo sequestrada e o Kurt Russell resolve de alguma maneira ajudar o cara, pelo menos tentar entender o que aconteceu, e ele tem um caminhão dele sequestrado. E é basicamente essa a premissa do filme, é uma premissa básica e é assim que ele começa. Claro que tem mais coisas aqui que a gente vai falar. Então, a garota está sendo sequestrada por uma gangue que é dominada por um ser ancestral chamado Lopan, que foi condenado a viver na matéria, conforme o tempo fosse passando, a matéria ficando mais decadente, a matéria indo envelhecendo. Então ele é uma figura bem decrépita realmente, mas que na verdade mantém ali aprisionado o corpo dessa entidade que é cheia de vida, que é cheia de poderes sobrenaturais. Só que quando ele está na sua forma de entidade, ele não consegue tocar nas pessoas, enfim. E aí ele resolve sequestrar então essa garota porque ela tem olhos verdes. E aí aparentemente na década de 80 era muito difícil você encontrar pessoas de olhos verdes. O filme ainda fala que você não vai encontrar nenhuma chinesa ou japonesa de olhos verdes, mas depois a Kim Cattrall também aparece ali como uma advogada ou jornalista, não lembro, enfim, ela tá lá para ajudar uma garota, e tem o olho verde também, aí o Lopan fica encantado porque são duas de olho verde, enfim, no filme parece que só existem essas duas garotas em todos os Estados Unidos de olho verde, que fazem com que o Lopan se encante por elas e precisa então sacrificá-las para que o Deus que o protege se sinta satisfeito e ele possa então viver plenamente a sua vida sem ser essa entidade etérea. Você tem ali os três guerreiros, que são os guerreiros que representam a tempestade. Então você tem o raio, o trovão e o relâmpago, que é basicamente quem realmente dá trabalho no filme, a gente precisa dizer isso. O perigo real do filme são esses três. O momento em que você tem a luta do Kurt Russell com o Lopan é um ápice bem frustrante. Pode ser que funcione para muitos. Eu lembro inclusive da minha mãe falando desse filme, que ela lembra do final dele justamente por causa do Kurt Russell pegando a faca e tacando na testa do Lopan. Mas se você parar para pensar, é bem frustrante em relação a tudo que o filme dizia que o Lopan era, de como o Lopan era poderoso e tal. Desculpa se eu pareço meio desanimado fazendo o vídeo, é porque realmente foi muito frustrante reassistir o filme, e aí é curioso como a lembrança muitas das vezes aumenta as coisas, seja para o pior,
seja pro melhor, né? Então a nostalgia faz o filme parecer muito mais engraçado do que ele realmente é. As cenas de ação, eu lembrava das cenas de ação do filme serem boas, e quando fui rever, são fraquíssimas as cenas de ação do filme, é uma pena, porque você imagina, né, você guarda a imagem das pessoas lutando, então você tem a cena dos caras pulando e lutando com espada no ar, e quando você assiste, você se pergunta por que isso está acontecendo, meu Deus? Da onde que esse cara tirou esses poderes todos? É só por causa do líquido que ele bebeu? E aí ao mesmo tempo o filme depois faz uma piada do líquido, porque aí vai dando mais coragem pro Kurt Russell chegar na mulher, e aí ao mesmo tempo a mulher vai ficando mais encorajada. Então, assim, foi um filme que foi bem frustrante pra gente reassistir. A Ana estava muito empolgada também para reassistir o filme. Ela, assim que eu sugeri, pô, vamos fazer o vintage dos Aventureiros do Bairro Proibido, ela falou, pô, vamos, eu lembro que eu gostava do filme, que não sei o que, e é isso. O grande problema do filme talvez seja o fato dele não saber definir realmente o que ele é. Se você for colocar lá no Star Plus, vai parecer que é um filme de fantasia, comédia e ação. Só que ele se perde ali. Ele não consegue definir se ele é um filme de ação com humor ou se ele é um filme de comédia com ação. E aí, as piadas, elas são... A maior parte delas são boas, mas algumas não funcionam e parecem deslocadas e meio sem propósito. As cenas de ação, você acaba não tendo um investimento, ou melhor, não sei nem se a questão de investimento, mas a tecnologia necessária para que você possa fazer o filme, na época não era, de repente não atendia tanto. Então você tem, por exemplo, uma criatura que parece o Pé Grande ali no filme, tu vê claramente que é uma pessoa fantasiada, e tu vê que a máscara dela não funciona, não consegue se mexer de uma maneira tão boa. Tem uma cena que uma das entidades lá tá convocando um raio, porque ele consegue segurar no raio e subir, ascender ao céu com um raio, e aí ele tá eletrocutando a cama para poder soltar a garota e poder sequestrá-la. E aí tu vê claramente que ele tá encostando na garota cheio de raio, e a garota não toma choque, a garota não se queima. Enfim, o filme cria uma... E aí, vamos lá, né? Eu só tô detonando o filme, eu avisei no início que talvez eu pudesse magoar o sentimento da galera, mas a mitologia criada no filme é muito maneira. A ideia de você ter ali as brigas de gangues, e que na verdade essas gangues não estão lutando apenas no plano físico, mas que elas também estão lutando por uma proteção do plano espiritual da região, que você tem uma entidade que foi aprisionada há séculos e que precisa então achar alguém para poder sacrificar, alguém que seja especial para poder sacrificar, então restabelecer todo o seu poder. Um cara que teoricamente não é ninguém, e aí acaba envolvido ali e ele não sabe muito bem o que está acontecendo. É uma mitologia básica e que bacana, que pode funcionar muito bem, mas que sei lá o que aconteceu. Não sei se o problema fui eu, não sei se o problema foi a Ana Cláudia. Eu sei que quando a gente assistiu, a gente ficava... Eu até conseguia rir de algumas piadas. Eu falei, algumas piadas funcionam bem, mas... sei lá. E a estética do filme. Então, por exemplo, o local onde o Lopan vai fazer o ritual dele, tem uns troços em neon que não faz sentido, nem pra época tu imaginar, não, ali é o santuário, vamos meter uns neozão assim, tá certo, é década de 80, mas fica estranho. Desculpa John Carpenter, desculpa quem gosta de John Carpenter, mas pra mim nada ali funciona. Eu acho que é isso. Rola um papo há alguns anos já de que estão querendo fazer uma continuação ou um remake, e o The Rock estaria envolvido. Eu consigo muito bem ver o The Rock num papel que era do Kurt Russell, não tão bem feito quanto o Kurt Russell faz. E aí a gente precisa dizer, o problema não são as atuações nesse filme, os atores fazem o que precisa ser feito.
Mas... E aí tem personagens, inclusive, que nem precisavam estar lá. Se você para pra pensar, inclusive, o início do filme não faz muito sentido com o final. O filme começa muito bem, né? Eu tô indo e voltando nos próximos contos. O filme começa muito bem. Você tem lá o personagem do Egg, que é o senhor, que ao longo do filme vai guiar os mocinhos para que eles possam entender o que está acontecendo, falando com a polícia, né, prestando depoimento da polícia, porque eles querem saber onde está o personagem do Kurt Russell, que sumiu depois que tiveram algumas explosões ali. E aí ele fala que a polícia, que a cidade deve a ele, e aí tá ele falando sobre magia, e o delegado não acredita, ele começa a fazer raios saírem da mão dele. E logo depois você tem então o Kurt Russell chegando, é o Jack Burton, o nome do personagem dele, chegando num caminhão, e aí ele fala no rádio de comunicação de caminhoneiros como se fosse uma rádio de verdade, dando conselhos para uma galera que ninguém pediu os conselhos e tá lidando lá como se fosse o senhor da razão. E aí no final ele vai embora. Assim, gente, polícia de uma cidade se comunica com a polícia de outra, né? Existe a polícia rodoviária, então simplesmente dizer que o cara sumiu também não faz sentido. Então é um filme cheio de buracos. Foi o que eu falei, a morte do Lupin é uma morte muito anticlimática. Você tem então ali os guerreiros, que são realmente o verdadeiro perigo, e o último deles, ele simplesmente resolve se explodir, e a própria maquiagem da explosão é uma maquiagem bem tosca, mesmo pro humor que o filme tenta carregar ali. É uma maquiagem bem estranha, enfim, bem estranha. É curioso, porque a história do filme, se você para pra pensar na história do filme, funciona. Assim, foi o que eu falei, a história do filme é bem bacana, ele tem umas sacadazinhas bobas, mas você vai ver, por exemplo, o Kurt Russell, ele dá o beijo na personagem da Kim Cattrall na escada, por causa da maquiagem que botaram nela, ela tá com um mó batonzão, e eles se beijam quando ele chega para desafiar o Lupin, ele tá com a boca toda suja de batom. Isso funciona, isso é legal. E aí depois, quando ele vai enfrentar o outro, a Kim Cattrall para ele para poder limpar, assim, devia ser a menor das preocupações dela ali, mas ela... Esses detalhes funcionam. A mitologia criada é bacana, mas a maneira que eles desenvolvem, eu preferia ter ficado na nostalgia do que eu achava que lembrava. Então é isso. É até meio chato fazer vídeo assim. A gente aqui não gosta, no canal a gente não gosta de fazer vídeo só metendo um alho, só criticando. Mas foi o que a gente percebeu, foi o que a gente sentiu. A gente evita no Vintage trazer filmes para malhar, mas infelizmente aconteceu. O que eu estava falando, né, que existe a ideia de fazer um remake ou uma continuação, talvez com efeitos melhores no dia de hoje funcione, você dando ali uma lapidada no roteiro, essas coisas todas. Acho que dá para funcionar melhor a ideia dos efeitos em si, aí diminuir um tanto quanto a estranheza de quando a gente pega para rever hoje, mas eu não sei se vai ser suficiente, sinceramente não sei. Acho que algumas coisas que precisariam mudar no roteiro, se mudassem hoje, a galera ia começar a reclamar dizendo que era lacração, que era mimimi, que era melhor deixar como tava, e deixar como tava também não é tão bom assim. Se você chegou até o canal, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Procura a gente nas redes sociais, tudo Dois Faladores. Procura a gente no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Escreve aqui nos comentários se eu que estava de mau humor assistindo, se eu não entendi nada, ou se você concorda comigo e está feliz de alguém ter dito isso. Valeu, até a próxima.